Olá, alunos. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito cobrado na química orgânica, que são as reações. Vamos iniciar hoje com reações chamadas de reações de adição. Como o nome já diz, adicionar é você acrescentar alguma coisa, né? Então, nós vamos ver esse conceito de adição. Antes, porém, vamos ver algumas coisas mais antigas de conhecimento, para quando a gente falar sobre isso, não restar nenhuma dúvida. Bom, então vamos falar de quebra, tá? Toda reação química é necessária que existam ligações pré-existentes que são rompidas. E aí, esse rompimento dessa ligação, eles podem ser de dois tipos. E nós damos isso o nome de cisão. A cisão pode ser homolítica e a cisão pode ser heterolítica. Então, você pode quebrar de duas formas distintas. Quando você fala em cisão homolítica, como o nome sugere mesmo, homo é igual e lise é quebra, você promove uma quebra igual, ou seja, cada átomo permanece com seu próprio elétron. Então, você tem dois átomos A e B ligados na ligação covalente, ou A e A. Então, quando você faz uma ligação, uma quebra homolítica, você vai quebrar essa ligação covalente exatamente no meio, tá? Então, cada partícula formada é neutra e é chamada de radical livre. Ela é difícil de provocar esse tipo de cisão e a gente precisa de altas temperaturas de presença de luz. No caso da cisão heterolítica, novamente analisando o nome, a gente sabe que hetero é diferente e quebra vem lise significa quebra. Então, a gente tem a quebra em que se formam espécies diferentes. Então, é mais fácil de ocorrer do que a homolítica e ocorre em presença de catalisadores. As espécies que você produz, elas são espécies eletricamente carregadas. As positivas são cátions e as negativas são ânions. Essas positivas são chamadas de eletrófilas, tá? O que são eletrófilas? O que é eletrófila? Aquela que gosta de elétrons, né? Então, como elas são positivas, ela gosta de coisas que tenham carga negativa. E as negativas, que são os ânions, são chamadas de nucleófilas, porque ela gosta de núcleos, o que tem dentro do núcleo? Positivo. Então, o núcleo é positivo, as partículas que são negativas, que são os ânions, são chamadas de nucleófilas, tá? Bom, antes da gente iniciar exatamente na reação de adição, vamos falar um pouquinho da estrutura dos alcenos, porque a gente vai falar várias vezes sobre alcenos, alcinos e dienos em relação à reação de adição. Então, a gente já sabe que alcenos são hidrocarbonetos que possuem a ligação dupla. Na ligação dupla, a gente tem uma pi e uma ligação sigma, sendo que a pi é mais fraca do que a sigma, tá? Essa ligação dupla confere aos alcenos uma estrutura planar, com uma densidade rica de elétrons acima e abaixo do plano, tá? Então, a gente tem a estrutura planar e a gente tem a dupla ligação. Assim sendo, eles são muito reativos, ok? A gente vai imaginar esse alceno que você, esse exemplo aqui é planar, aqui é a ligação dupla, tá? Que eu estou mostrando, e elas são reativos com espécies com deficiência de elétrons, ou seja, os eletrófilos. Isto é, como aqui é rico de elétron, e a gente tem as espécies que gostam de elétrons tendem a reagir com os alcenos, ok? Bom, o que é uma reação de adição? É uma reação característica de compostos com duplas ligações. É uma adição eletrofílica, como a gente já falou, onde a ligação π é quebrada com formação de duas ligações sigma. Então, observem aqui nessa reação, se você imaginar aqui, eu tenho uma ligação π e eu tenho uma ligação sigma, né?
tanto fazia colocar em cima como embaixo, reagindo com AB. Eu quebro a ligação π e o A e o B, eles entram formando agora duas ligações novas, sigma. E o composto que era insaturado vira um composto saturado nesse caso aqui, tá? Então, a gente tem aí adição eletrofílica, tá? Vejam, as reações, então, de adição, a gente adiciona um reagente a uma molécula orgânica. Então, você tem uma molécula pequena e vai adicionar mais átomos ou grupamentos de átomos e você consegue aumentar o tamanho dessa molécula. E elas acontecem em compostos insaturados, tá? Principalmente, claro, onde você tem dupla ou tripla ligação que vai ser rompida, tá? Então, sempre vai romper a π, que é a mais fraca em relação à ligação sigma da dupla, tá? Isso vai permitir, claro, que os átomos, os grupos de átomos, eles vão entrar nesses carbonos que estavam na insaturação. Bom, o uso da reação de adição é um uso que tem para muitas reações que nós vamos estudar, são reações de adição, mas um exemplo desse uso está relacionado com a produção de margarina, tá? A margarina, que é um produto comum no dia a dia, é formado pela hidrogenação, que é uma reação de adição de hidrogênio de óleos vegetais, que tem ligação π em sua constituição. Então, você adiciona hidrogênio nesses óleos vegetais. Por que se faz isso, gente? Porque óleo para passar no pão, você com a faca fica difícil. Então, se descobriu que se você fizesse a hidrogenação desse óleo, você tinha a margarina com aquela formação daquela tipo pasta, né? Parecida com manteiga. Daí se faz a hidrogenação desses óleos para óleos vegetais, para transformá-los em margarina. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de como que é uma reação de adição. A gente tem aqui inicialmente esse alceno com a ligação dupla, onde tem uma ligação π, e tem uma substância XY que vai ser adicionada com a ligação aqui sigma. Lembrando, né, que quando você tem aqui a gente tem um exemplo de um alceno aqui em cima. Quando você tem uma reação, primeiramente vai ter que ser rompidas ligações, e aí eu vou fazer o rompimento dessa ligação π inicial aqui, e vou fazer o rompimento dessa ligação sigma daqui e vou produzir essas novas ligações. Então, eu tenho ligações quebradas e ligações novas formadas. Exemplo disso está aqui com esse eteno, né? E ácido clorídrico, por exemplo. Você tem aqui a ligação quebrada, olha só, aqui a gente tem 63 kcal por mol, aqui 103 kcal por mol, são formadas aqui essa ligação com hidrogênio e outra com cloro. Olha, o hidrogênio e o cloro entram no lugar da ligação π. E aí a gente tem aqui um total de 166 e 185. Então, as ligações quebradas menos as ligações formadas vão dar menos 19 kcal. Então, isso aí é o que é ΔH negativo, indicando que é uma reação isotérmica, mas para vocês terem ideia de como funciona essa reação de adição em relação à termoquímica dela, ok? Bom, aqui a gente tem nessa tabela alguns tipos comuns de adição. A gente tem, por exemplo, adição de HX, que é hidroalogenação, que é essa primeira, eu adiciono na ligação dupla hidrogênio e um halogênio, que pode ser cloro, bromo, iodo, ou flúor também, tá? Aqui a gente tem uma hidratação no segundo exemplo, onde eu adiciono H e OH que vieram da água.
tá? Aqui eu tenho a hidrogenação, onde eu adiciono hidrogênio nos dois lugares da quebra. Aqui eu tenho uma halogenação, que pode ser de fluoroclorobromo, né, o iodo, mas os clorobromos são os principais. Eu posso adicionar X e X aqui. Eu posso adicionar X e OH. Então, a gente tem aqui essa adição. Ou a gente tem duas adições de OH. Então, a gente tem essas, são os mais comuns tipos de reações de adição. Nós vamos vê-los separadamente, ok? Então, a gente vai ver agora adição de hidrogênio, hidrogenação ou reação de Sabatier-Sender. É uma reação onde o hidrogênio, catalisado por metal, ele com um alceno produz um alcano. Então a gente adiciona, olha só, eu tenho a ligação π, quebro a π, entram esses dois hidrogênios no lugar dela, tá? E forma ligação simples. Então sempre eu tenho aqui, ó, eteno, que é chamado de etileno também, em presença de níquel, que é o catalisador, eu transformo em etano, como eu havia dito, um alceno se transforma facilmente num alcano. Aqui eu tenho propeno, que vira propano, onde essa ligação dupla se desfaz e entram esses dois hidrogênios no lugar da ligação π. Okay? Adição de halogênio, a mesma coisa, né? Os mais usados, eu já falei que é cloro e bromo, você quebra e entra, nesse caso aqui, ó, dois cloros nesse propeno, onde você tinha antes uma ligação π que foi rompida, certo? Bom, adição de halogenohidretos ou hidrohalogenação. Uma das reações orgânicas de grande aplicação é esse tipo de adição, que pode ser em alcenos, alcinos e dienos, tá? Geralmente, essas reações são muito usadas na produção de polímeros sintéticos, como o PVC, por exemplo. Nós vamos estudar polímeros e vamos estudar várias reações de adição que vão acontecer, tá? A ligação π, como a gente já falou, é rompida e os átomos do aleto de hidrogênio, que pode ser, por exemplo, HCl, HBr ou HI, ligam-se aos carbonos que antes estavam na dupla ligação, tá? Então, funciona da mesma forma, só que com um pequeno detalhe. Vamos ver ainda qual é esse detalhe. Veja só. Então, olha só. Se eu tiver o halogênio hidreto, que é o HX, que é um composto onde o hidrogênio está ligado com halogênio, aí eu posso formar um aleto de alquila. Então, eu tenho um propeno aqui, quebro essa ligação, que é a π, e aí eu entro H e Cl, como a gente já sabe que vai fazer uma adição, tá? Bom, isso acontece, gente, facilmente quando você imagina uma molécula que é simétrica, entre H e Cl, de qualquer lado, independente do lado que você vai colocar o H e o X, quando a gente tem esse tipo de composto orgânico simétrico. Tá? Mas aí vamos imaginar agora que esse composto não é simétrico, tá? Então, o eteno, que a gente já falou, é uma molécula simétrica. Então, tanto faz você colocar o hidrogênio da dupla de um lado ou do outro. Ou, no caso, se você tiver água, colocar hidrogênio e hidroxila, tanto faz, tá? Mas se a molécula é assimétrica, como o propeno, então o que vai acontecer? Vamos prestar bem atenção agora a isso aqui, olha só. Isso aqui é o metilpropeno, tá? E nesse metilpropeno eu vou adicionar H+. Aí eu vou pensar, vai quebrar a dupla. Onde que vai entrar esse hidrogênio? Será que entra nesse CH2 ou nesse C? Onde que fica melhor essa entrada? Então, depende de uma coisa chamada de estabilidade. Sabe que na química a gente diz que tudo caminha para a estabilidade. Então, quanto essa situação que vocês estão vendo aqui, ó,
forma-se esse cátion, que é menos estável, e esse aqui forma esse cátion, que é mais estável. Então, onde que entra esse hidrogênio efetivamente? Essa regra foi criada por um russo chamado Markov-Nikov. Bom, ele passou a estudar algumas reações desses aletos em alcenos e alcinos em 1869, né, no século XIX. Ele chegou à regra que leva o seu nome e nos ajuda a determinar qual é o produto principal que é formado. Porque, na verdade, gente, em química, você faz uma reação pensando assim, eu quero o produto X, mas ela não é uma reação limpa que ele dá X, ela dá X, dá Y, dá Z. Um dos maiores problemas que a gente tem é fazer a separação dos produtos quando a gente faz uma reação que pode dar um monte de coisa diferente, tá? Então, a regra dele diz o seguinte, na adição de um aleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do aleto liga-se sempre ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla, tá? Ou seja, aquele carbono que tem mais ligações de hidrogênio. Então, observe, pela regra de Marconi-Kov, o hidrogênio sempre irá adicionar o carbono mais hidrogenado. Então, o que ocorre com essa substância que vocês estão vendo aqui? Olha só, essa substância mais HCl. Onde entra o H? Você olha, esse carbono tem um hidrogênio, esse tem 2 hidrogênios. Então, vai acontecer esse hidrogênio entrar nesse daqui, porque é onde tem mais hidrogênio. Então, eu vou obter esse composto com hidrogênio aqui e cloro aqui. E esse aqui, a gente diz que não ocorre. Na verdade, é um percentual tão pequeno que a gente já fala que não ocorre e fala que o outro é o principal sempre, tá? Então, na regra de Marconi-Kov, é só gravar que o hidrogênio irá adicionar o carbono mais hidrogenado, certo? Por que que isso acontece, gente? Bem, tanto a molécula de água como as moléculas dos aletos, elas são polares. Por exemplo, HCl é H+, e Cl-, água é H+, e OH-, tá? Então, esse hidrogênio que vocês estão vendo aí, vai ter a tendência de ligar o carbono que tiver com caráter negativo, tá? Visto que o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, quanto mais átomos de hidrogênio estiverem ligados ao carbono da dupla, mais negativo ele ficará. Se ele estiver ligado a outro carbono, eles possuirão a mesma eletronegatividade e o resultado será uma carga nula. Então, se você observar esse carbono da dupla, onde você tem aqui esse carbono, olha só, ele tem 2 hidrogênios e por isso o caráter dele é -2, ok? Esse aqui só tem um hidrogênio, tem caráter -1. Então, onde que o hidrogênio vai entrar? O hidrogênio que é eletropositivo vai entrar onde você tem esse carbono mais eletronegativo. Tá? Isso aí é uma constatação só da regra de Marconi-Kov. Então, aí você tem exemplo dessa regra, né? Mostrando esse cátion, que a gente chama de carbocátion, porque é do carbono, onde você vai ver aqui que o hidrogênio vai entrar nesse carbono, que é mais hidrogenado, e o bromo vai entrar nesse carbono de cá. Aqui a gente, eu tenho aqui carbocátion secundário, que é o mais estável, e o carbocátion primário, que é o menos estável, tá? Então, sempre hidrogênio deve procurar a estabilidade, então vai entrar no mais estável. A adição de água segue essa mesma orientação, tá? A formação de um álcool em meio ácido, então você vai quebrar a ligação π, vai entrar H e OH, né? No lugar dessa ligação π entra H e OH sempre. Então, o eteno, por exemplo, se transforma em etanol e o propeno, por exemplo, vai se transformar aqui nessa... se eu tiver aqui meio ácido, eu vou ter aqui, entra um H nessa posição que tem mais hidrogênio, OH no lado de cá, e aí a gente tem aqui o propandoisol,
que antigamente se chamava 2-propanol. Bom, então essa é mostrando a vocês que a partir do eteno com água eu posso produzir o etanol, tá? Essa é a forma do etanol, C2H5OH. Bom, existem, para complicar, uma exceção a essa regra de Markovnikov, tá? E essa é a única exceção, chamada de reação de Karash, que foi o químico que descobriu. Nela ocorre uma inversão, ou seja, o hidrogênio será adicionado ao carbono menos hidrogenado da ligação π. E o bromo, do halogênio hidreto, será adicionado ao carbono mais hidrogenado da ligação π. Então, só tem essa situação onde a gente tem essa exceção à regra de Markovnikov, que é essa aqui, ó. Detalhe, só acontece essa reação de uma forma, com a presença de um peróxido orgânico. Isso aqui que vocês estão vendo aqui acima da seta é um peróxido orgânico, tá? Esse peróxido orgânico tem que estar presente para acontecer essa reação, e a utilização é de HBr. Pela regra de Markovnikov, entraria H aqui e bromo aqui, com a quebra da ligação π daqui. No caso, na regra de Karash, o bromo entra na posição contrária, tá? E o hidrogênio invertido. Vamos ver agora as reações de adição em alcino. Alcino são compostos orgânicos e hidrocarbonetos que têm duas ligações π. Então, olha só, quando você tem alcino, você pode ter a quebra de uma, tá? Ou de duas ligações π. A adição, quando quebra uma vez só, a gente tem uma adição parcial, ou adição total, se você quebrar duas vezes. Se você quebrar uma ligação π, olha só, aqui essa representação ele quebra uma π, e aí o alcino se transforma em alceno, quando você tem aí uma adição parcial. Se você quebrar as duas π, você tem agora a transformação do alcino em ligação simples e vira um alcano. Bom, na hidrogenação vai acontecer a mesma coisa, olha só. Imagine vocês que eu tenho um etino, adiciono hidrogênio nessa posição aqui, com a quebra da ligação π, entram dois hidrogênios, vira um eteno. Aí, mais continuando, eu adiciono mais, e aí eu tenho aqui a adição total, não mais parcial, e vira etano. A hidrogenação é sempre mais simples de acontecer, tá? Adição de halogênios, você vai ter inicialmente, se você botar um cloro só, você tem aqui um dialeto vizinho, né? Cloro-cloro, que entrou na primeira ligação π, mas se você colocar dois cloros, aí vão entrar os 4 cloros nessa ligação, tendo a adição não mais parcial, e sim adição total de cloro aí, certo? A adição de haletro, ou hidrohalogenação, halogênio hidreto, né? Você tem aqui a adição, você vai adicionar pela regra de Markovnikov, hidrogênio, onde tem mais hidrogênio vai ser aqui, e o bromo vai ser nesse outro carbono, né? Quebra uma ligação. Então, se você já tiver essa situação que virou alceno, para virar total, lembra, vai entrar hidrogênio onde tem mais hidrogênio, certo? Então, a gente tem parcial ou total no caso dos alcinos, tá? Quando você vai adicionar, então, a regra de Markovnikov direciona essas reações, tá? Então, sempre eu tenho aqui na primeira adição, alcino vira um haleto, na segunda adição vira um dialeto, certo? Sempre vai ser assim. Bom, a adição de água ou hidratação segue a mesma orientação, e aí eu tenho um alcino, adiciono água. Lembram? Isso aqui, quando você adiciona água no alcino, ele vira um enol. O que é enol? É uma substância que tem a hidroxila ligada a um carbono insaturado com a ligação π.
como esse enol é instável, não esqueçam isso, né? Problema. Ele vira depois um aldeído. Como é que é essa modificação? Essa dupla se desfaz, né? Vira aqui uma dupla O. E aqui eu tenho a função aldeído nesse caso, tá? Mas, se você tiver um alcino com essa adição de água, agora esse alcino, olha só, ele tem o propino, esse de cima era o etino. Então, eu formo também um enol nessa situação agora, que é instável, mas como o carbono é secundário agora, não é mais carbono o primário, eu transformo esse enol instável em uma cetona, ok? Nós já vimos isso anteriormente. Bom, então, adição em alcino, eu tenho um propino, eu transformo em isopropenol, que é o nome não oficial desse álcool que vocês estão vendo aqui, que vira propanona. Isso aqui, ó, mostra que ele passa de uma para outra em equilíbrio, porque ele é instável. Então, no caso desse etino, eu tenho adição de água, vira esse enol, que depois se transforma nesse etanaldeído ou acetaldeído, né? Que é um aldeído que se transforma esse enol instável. Quando você trata de dieno, você vai lembrar que dienos são hidrocarbonetos que têm duplas ligações duas vezes. Tem duas duplas ligações. Todo dieno tem duas duplas, tá? Então, duas duplas entre carbonos. E eles podem ser isolados, acumulados ou conjugados, tá? Então, essas são as formas que você tem de enos. Isolados, onde as ligações duplas estão bem separadas por pelo menos duas simples ligações. Os acumulados são aqueles que as duas duplas estão no mesmo carbono. Olha só, os dois carbonos aqui, certo? E essa de cima, ele é isolado. Pelo menos ele tem duas simples aqui. O dieno conjugado é quando você tem dupla, simples e depois dupla. Isso muda, né? Quando você faz reação de adição, e nós vamos ter que ver isso bem quando a gente estiver estudando os polímeros. Bom, então, quando você faz halogenação de dieno, por exemplo, você vai botar 2 bromos aqui, esse bromo vai entrar, isso aqui, as duplas são isoladas, essas duplas isoladas funcionam como uma reação de adição normal, você vai botar bromo nas duas duplas. Então, o bromo entra nesse carbono aqui e o bromo entra no 5 e no 6 aqui, tá? Sem problema algum. Quando você vai adicionar água nesse dieno, tá? Você vai lembrar quem é mais hidrogenado ou menos hidrogenado, mas olha só, mais hidrogenado, nesse caso aqui, entra hidrogênio aqui, OH aqui. Mais hidrogenado entra hidrogênio aqui, OH aqui. Então, essa adição de água segue a regra de Markovnikov nesse dieno que é isolado, tá? Agora, se você tiver esse dieno chamado de alternado, né, que é dupla simples dupla, você vai ver o seguinte, que vai ter uma adição completamente diferente, porque vai haver ressonância e essa dupla ela vai quebrar para cá e essa daqui vai pegar para cá, vai aparecer uma nova dupla aqui. E aí, o que é que vai acontecer? Vai aparecer H, onde está mais hidrogenado, e OH, onde está menos hidrogenado. Aí você tem essa substância que você vai colocar água de novo. E aí o que vai acontecer? A dupla vai agora desaparecer. E vai entrar H e mais OH na outra posição. Então, a gente vai ter essa substância final com duas hidroxilas, né, vicinais.